pessoal do YouTube, tudo bem? Eu tô aqui pra falar algo muito importante pra vocês. Pessoal, eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Sabe, tendo meu devocional com a Palavra de Deus e lendo alguns livros, o Espírito Santo tem falado constantemente ao meu coração sobre pequenas coisas e eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiramente, para começar esse vídeo, eu quero ler lá em Mateus 25, em versículo 21, que diz o seguinte: O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, esses versículos dizem que nós precisamos ser fiel no pouco para que Deus nos coloque no muito. Sabe, isso me faz lembrar muito da história de José. Porque uma coisa que é muito interessante, é algo maravilhoso da história de José, é que mesmo em tempos difíceis ele escolheu confiar em Deus e escolheu servir a Deus. E ele não só sobreviveu a toda a história que ele viveu, mas ele prosperou porque ele era diferente. Ele temia Deus e era uma pessoa que confiava plenamente em Deus. E nós vemos que um episódio da história de José, ele foi preso injustamente, sabe? Ele foi preso por algo que ele não fez e ele foi parar lá na prisão. E mesmo na prisão, que eu acredito que era um lugar que ele não queria estar, ele deu frutos e foi um exemplo. Cara, mesmo na prisão, ele foi fiel no pouco. Em vez dele murmurar e culpar Deus pelo que ele estava passando e reclamar por tudo aquilo, ele escolheu ser fiel no pouco, naquele ambiente, em um lugar que ele não queria estar, na prisão. Nós vemos que o carcereiro viu que ele era um cara diferente, um jovem diferente, e passou a administração da prisão para José. Nós vemos que ele foi fiel naquele pouco, porque ele fez com excelência. E nós vemos logo depois que depois de José sair daquela prisão, ele interpretou os sonhos de Faraó, depois ele se tornou o governador do Egito. E ele foi um instrumento para salvar muitas vidas. Ai, cara, o que eu quero frisar com essa parte da história de José é que nós precisamos ser fiel no pouco. Sabe, José, ele foi fiel no pouco, mesmo estando na prisão, talvez estando no lugar que ele não queria estar. Sabe, preso injustamente, ele escolheu confiar e ser fiel a Deus. Ele foi fiel no pouco que ele estava lá e depois Deus o colocou no muito. Gente, a gente precisa ser fiel no pouco. A gente precisa olhar para as pequenas coisas que Deus coloca nas nossas vidas, porque essas pequenas coisas podem nos levar para o melhor que Deus tem para nossa vida. Sabe, nossa vida não é composta só de grandes coisas ou grandes milagres ou grandes atitudes. Sim, isso é importante, mas a nossa vida também é composta de pequenas atitudes, de pequenas coisas, de pequenos milagres. E esses pequenos milagres, essas pequenas coisas é que vão nos levar para as grandes coisas que Deus tem na nossa vida. Gente, eu quero encorajar vocês a olhar para as pequenas coisas, sabe, a ser fiel a Deus nas pequenas coisas, para que você alcance o melhor de Deus para sua vida. Sabe, em meio à situação da sua vida, escolha ser fiel a Deus. Sabe, a gente precisa fazer igual a José. Mesmo que nós estejamos num lugar que a gente não queira estar, a gente precisa dar o nosso melhor a Deus. A gente precisa fazer tudo com excelência. E eu quero ler outro versículo lá em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Gente, a gente precisa fazer tudo para Deus e não para os homens. A gente precisa fazer tudo com excelência. E essa palavra que o Espírito Santo tem falado no meu coração, fazer as coisas com excelência para Ele, sabe? Teve uma época da minha vida que eu estava estudando e eu queria só mergulhar na palavra de Deus, sabe? Eu queria servir a Deus e eu queria fazer tudo para Deus, sabe? Tudo que eu queria viver Deus. Tudo que eu queria era terminar a escola para servir a Deus. Eu queria, sabe? E esse momento da minha vida eu comecei a levar a escola com barriga. E aí o Espírito Santo falou assim: Vani, não é correto isso. Você precisa dar o seu melhor e fazer com excelência na escola, porque isso vai ser para minha glória. E aí mesmo com todas as minhas dificuldades nas matérias e tal, eu fazia o meu melhor, sabe? Eu estudava, eu dava o meu melhor para Deus e dava aquilo e fazia aquilo para a glória de Deus. E Deus fez grandes coisas na minha vida. Deus me deu grandes experiências na escola e foi uma bênção na minha vida. Então eu aprendi com Deus a fazer tudo com excelência. Sabe, no seu trabalho, na sua escola, o que você for fazer, faça para Deus, faça para a glória de Deus, para Deus e não para os homens. A gente precisa ser fiel nas poucas coisas para que nós alcancemos as coisas grandes que Deus tem para nossa vida. Então tudo que você for fazer, faça com excelência.
Então, nesse primeiro vídeo da semana, eu quero te encorajar a olhar para as pequenas coisas, a dar valor para as pequenas coisas, a ser fiel no pouco para que Deus te coloque no muito. Faça tudo para o Senhor com excelência. Dê valor para as pequenas coisas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.